Olá pessoal, tudo bem? Hoje Física com Vinícius de Mamã vai te mostrar como construir gráficos da posição em função do tempo, utilizando a função horária da posição. Também vamos conhecer a equação de Torricelli. Dá um gostei, se inscreve no canal e vamos lá! Muito bem, vamos conhecer a função horária da posição. SF é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. O que cada uma dessas letras significa nessa função? Chamamos de função horária da posição, porque em função do tempo, dependendo do tempo que você quiser analisar, nós podemos calcular a posição final do móvel. SF é a posição final, SO é a posição inicial do móvel, é de onde ele inicia o movimento. Em um sistema de referência, nesse sistema eu estou te dizendo que o móvel parte da posição 6 metros. É a origem do movimento, é de onde nós começamos a analisar o movimento deste móvel. Começamos a analisar. VOT. Notem que a velocidade inicial, o VO, só o VO aqui, é a velocidade inicial do móvel. É com que velocidade o móvel inicia o movimento. Ou, a partir do instante de tempo x, nós estamos analisando o movimento desse móvel. Então, essa velocidade pode ser progressiva, como pode ser retrógrada. Quando o movimento é progressivo, a velocidade ela é positiva. E quando o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Muito bem, então temos que saber se o movimento é progressivo ou retrógrado só pelo sinal da velocidade inicial. O nosso tempo é o instante de tempo que eu quero saber aonde o móvel vai estar. Onde o móvel vai estar. Então, no instante de 1 segundo, o móvel está na posição x metros. Tá? Muito bem, a aceleração aqui é somente o A. Muito bem, o A me diz que é a aceleração do móvel. A aceleração quer dizer que esse móvel pode estar acelerado, retardado, em um movimento progressivo ou retrógrado, dependendo da velocidade inicial. Também tem um sinal positivo e negativo. O sinal positivo e negativo me diz como vai ser o comportamento do gráfico da posição em função do tempo. Se a aceleração for positiva aqui na frente, a concavidade do gráfico ela é virada para cima. Dizemos que a inclinação dessa parábola ela é maior que zero, ou o sinal da parábola é maior que zero. A aceleração é positiva, concavidade virada para cima. Já se a aceleração for negativa, menos aqui na frente do A, a concavidade vai ser virada para baixo. Dizemos que a aceleração é negativa quando eu sei que a concavidade é virada para baixo. Ou quando eu tenho o desenho da concavidade, digo também que a aceleração é negativa, utilizando a função horária da posição. Muito bem. O tempo, por sua vez, aqui junto com a aceleração, ele é elevado ao quadrado. Chamo a atenção ao tempo. Toda vez que você usar o tempo junto com o VO igual a 1 segundo, lá junto com a aceleração t ao quadrado, tem que ser o mesmo valor. 1 e 1, 2 e 2. Então, nós jamais teremos um instante de tempo em VO 1 e um instante de tempo ao quadrado igual a 2. Sempre serão iguais. Não existem exceções. Vamos brincar com a função horária da posição e vamos identificar cada item dessas equações conforme for aparecendo aí. Muito bem, eu tenho algumas colunas, algumas linhas onde vão aparecer algumas funções. Com base nessas funções, nós podemos identificar qual é a posição inicial do móvel, velocidade inicial, se o movimento é progressivo ou retrógrado, qual é a aceleração e se o movimento é acelerado ou retardado. Muito bem,
conforme aquele nosso modelo de SF igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado, nós podemos identificar aqui quem é a posição inicial, VO, a aceleração. Se o movimento é progressivo, retrógrado, acelerado ou retardado. Com base nessa linha aqui, a nossa posição inicial do móvel é 10 metros. A origem do movimento é 10 metros. A velocidade do móvel é menos 5 metros por segundo. Sendo negativo, o movimento só pode ser retrógrado. Retrógrado porque a velocidade é negativa. Negativa aqui na função. Quando a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado e o sinal dela é positivo, então dizemos que é de 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do móvel. Agora, muita atenção ao que eu vou afirmar aqui. Sempre preste muita atenção ao sinal da velocidade e da aceleração. Quando tivermos sinais opostos, o movimento vai ser retardado. Quando os sinais forem iguais, o movimento vai ser acelerado inicialmente. Futuramente vamos ver porque eu estou falando inicialmente. Vamos para a segunda função. Muito bem. Posição inicial, menos 100. Origem do movimento. Velocidade inicial, 8 metros por segundo. Sendo positivo, o movimento é progressivo. Velocidade mais 8, progressivo. Aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Dizer que é de menos 4 metros por segundo ao quadrado, num movimento progressivo, sinais opostos, o movimento é retardado. Retardado porque os sinais são opostos. Sempre analisando o sinal da velocidade comparado com o sinal da aceleração. No item seguinte, notem que deu uma embaralhada aí na nossa função, mas também conseguimos resolvê-la, tirar os dados. Posição inicial do móvel, menos 9 metros. Origem do movimento, menos 9. A velocidade do móvel é 5 metros por segundo. 5 metros por segundo é a velocidade do móvel e é positiva, caracterizando um movimento progressivo. Muito bem. A aceleração desse móvel é de 3 metros por segundo ao quadrado e positiva. Como o sinal da aceleração comparado com o sinal da velocidade, os dois são iguais, coincidem em sinal, o movimento só pode ser progressivo e acelerado. Novamente, inicialmente. Inicialmente porque futuramente nós vamos ver que esse móvel pode inverter o sentido do movimento. Muito bem. Próxima função, nós temos aqui a posição inicial do móvel. Note que ela está sozinho, um número sozinho quer dizer que é a posição inicial do móvel. É 10 metros. Como não aparece o t multiplicando um valor aqui, como aparecia no 5t aqui em cima, a velocidade desse móvel, o que essa função está me dizendo, que esse móvel parte do repouso. A velocidade inicial do móvel é 0. 0 é a velocidade inicial. Como o sinal da aceleração é positivo, nós vamos ter um movimento progressivo. Mas Vini, aqui não aparece, como que eu vou saber? A partir do instante inicial, esse móvel, não tendo velocidade e aceleração sendo positiva, me diz que o móvel vai começar um movimento progressivo e acelerado. De 8 metros por segundo ao quadrado, acelerado. Acelerado novamente porque ele estava parado e acelerou para o lado positivo. Ele vai aumentar a velocidade, com a velocidade ganhando posições, progressivo e acelerado. Se o sinal da aceleração fosse negativo, sim, ele seria acelerado também, mas retrógrado, sem ter velocidade inicial, partindo do repouso. Continuando aí, nós temos agora aquilo que nós chamamos de velocidade inicial e não temos a posição inicial do móvel, a origem do movimento, que isso quer dizer que o móvel parte da
origem das posições, que coincide com a origem do movimento, lá no marco zero. Muito bem, a velocidade desse móvel é de menos 85 metros por segundo. Isso quer dizer que o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa. A aceleração desse móvel é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Menos com menos, mais menos 85, sinal aqui menos da aceleração, mais esse movimento é acelerado. Na próxima função, nós não temos inicialmente nem a posição inicial, nem a posição final. Desculpa, nem a posição inicial, nem a velocidade inicial do móvel. Continuando, então dizemos que o móvel parte da posição inicial igual a 0 metro. A origem das posições coincide com a origem do movimento, ou melhor, a origem do movimento coincide com a origem das posições. A velocidade inicial do móvel é 0. Como a aceleração é positiva, como no caso lá onde era 8 positivo, nós dizemos que o móvel começa a ganhar velocidade positiva. Então o movimento é progressivo. Se inicialmente a aceleração fosse negativa, ela seria retrógrado. Só chamando a atenção em relação ao sinal aí da aceleração. 8 metros por segundo ao quadrado é a aceleração do móvel. E nós temos aí então um movimento acelerado, porque o móvel estava parado, acelerou em um movimento progressivo. Na próxima função, notem que ela mudou um pouquinho daquilo que a gente conhece. Não tem lá junto com o t ao quadrado, não tem o tempo e a aceleração sendo dividido por 2. Então aquele 2 que está aqui não é a nossa aceleração, porque o número que estava aí na frente ele já foi dividido por 2. Então, se eu quiser saber qual é a aceleração desse móvel, eu preciso multiplicar o 2 por 2, porque ele já foi dividido. Não aparece nessa função aqui o 2 dividindo. Então, é porque ele já foi dividindo. Foi dividido. Muito bem. Posição inicial do móvel, menos 10 metros por segundo. Velocidade inicial, menos 5 metros por segundo. Menos 5 metros por segundo, negativo, caracterizando o movimento retrógrado. Muito bem. Como eu disse que o 2 não está aqui dividindo, então eu preciso multiplicar o número que está na frente do t ao quadrado por 2. Isso significa que a função não está me dizendo diretamente qual é a aceleração desse móvel. A aceleração desse móvel, então, é 4 metros por segundo ao quadrado. E como eu tenho um sinal positivo da aceleração e da velocidade negativa, dizemos que os sinais são opostos, logo, movimento retardado. Na próxima função, brincamos novamente com aquilo que não aparece dividido por 2. Posição inicial, menos 15 metros. Velocidade inicial sempre com t sem ser elevado ao quadrado, menos 10 metros por segundo. O nosso movimento, por ter uma velocidade negativa, inicia sendo retrógrado, porque a velocidade é negativa. Como não está dividindo por 2 aqui, preciso multiplicar o 8 por 2. Isso vai dar uma aceleração igual a menos 16 metros por segundo ao quadrado. Como os sinais são iguais, menos com menos dá mais, dizemos que esse movimento é acelerado. Outra análise muito importante que nós podemos fazer com base nesses desenhos aqui, nessas funções, é saber se o gráfico da posição em função do tempo vai ser com concavidade virada para baixo ou para cima. Para cima ou para baixo. O que a aceleração me diz aqui? Que a concavidade desse gráfico vai ser virada para cima porque é positivo. Já no de baixo, como é negativa a aceleração, concavidade virada para baixo. Para cima, para cima, para baixo, para cima, para baixo.
Muito bem, com isso nós brincamos um pouco aqui com as funções, identificando o que cada uma delas está me informando. E com tudo isso eu posso fazer uma análise bem importante dessa nossa brincadeira aí. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos ver como nós vamos construir o gráfico da posição em função do tempo utilizando essa função horária da posição. Muito bem. Então, função horária da posição, porque nós temos aí um movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente, porque a aceleração desse móvel é constante. Então, conforme um sistema de referência, nós já vimos que o movimento pode ser progressivo, como ele pode ser também retrógrado. E tanto um como o outro pode ser acelerado ou retardado. Com base nisso, nós vamos utilizar essa função inicial que, comparado com aquela nossa função modelo, que é CF igual a CO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2, e lembrem que os sinais podem ser positivos ou negativos, coincidindo o sinal ou sendo invertidos, nós temos aqui uma função. E com base nessa função, nós vamos dizer que o móvel parte da posição inicial igual a 10 metros, com velocidade inicial de menos 30 em um movimento retrógrado e com aceleração de mais 10 metros por segundo ao quadrado. Como os sinais são contrários, dizemos que esse movimento está em um movimento retrógrado e retardado. Muito bem, vamos provar isso matematicamente agora, com a construção de uma tabela dizendo onde o móvel vai estar em cada instante de tempo. Também vamos jogar esses dados para o gráfico da posição em função do tempo, como também vamos analisar o gráfico da velocidade em função do tempo. Notem que a posição no gráfico, posição em função do tempo, a posição do gráfico aqui em metros, no eixo Y, e o tempo no eixo X em segundos. Já a velocidade do móvel no eixo Y em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, em cada instante eu quero saber aonde o móvel vai estar e com que velocidade ele tem. Muito bem. Então, no instante de tempo zero, nós vamos utilizar a nossa função. Lembrem-se que eu afirmei para vocês que nós jamais vamos utilizar tempos diferentes na função. Nesse caso, estou utilizando o zero tanto no t quanto no t ao quadrado. Os mais espertinhos aqui já vão perceber que eu não precisava utilizar ou fazer essa montagem dessa equação. Por quê? 0 ao quadrado é 0 vezes 10, dá 0 dividido por 2, 0. 30 vezes 0 dá 0. Então, isso tudo simplifica ou some e vai sobrar só lá a posição inicial do móvel, que é 10 metros. E isso a gente já sabia. No instante zero, na origem do movimento desse móvel, a posição dele ele parte da posição 10 metros. Então, no instante zero, você é só retirar aquela posição inicial do móvel. É porque é no instante zero. Então, lá no nosso gráfico, nós vamos representar com um pontinho ali, ó, que o móvel no instante zero, no início de tudo, está na posição 10 metros. A velocidade desse móvel é de menos 30. Então, eu devo representar lá no gráfico lá, que a velocidade no instante zero é menos 30. Muito bem. No instante 1 segundo, notem que a função somente modificou do instante zero para o instante 1 segundo o tempo. O resto fica tudo igual. Resolvendo tudo isso, nós vamos chegar a uma posição de menos 15 metros. O móvel partiu da posição 10 e 1 segundo depois ele está na posição menos 15 metros. Em um movimento retrógrado, como a gente já analisou inicialmente. E retardado, como a gente vai provar pelo gráfico da velocidade em função do tempo. Como que eu sei que ele perdeu 10 metros por segundo na sua velocidade? Porque a aceleração me diz que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no instante zero, a velocidade é 30. 1 segundo depois é 20. 1 segundo depois é 10. E ele perde de 10 em 10 na sua
velocidade. Mais um segundo depois, no instante 2 segundos, a posição do móvel é menos 30 metros. Notem que no instante de tempo 2 segundos vai aparecer aqui na posição menos 30 uma bolinha, e isso tudo dizendo que esse móvel percorreu essa distância em um movimento retrógrado, porque ele está perdendo posições. Velocidade inicial me indica isso. No instante 3 segundos, olha aqui, então no instante 2 segundos, olha aqui, a velocidade é menos 10, continua perdendo uniformemente variado, uniformemente vai perdendo velocidade. No instante 2 segundos, ele tem aqui menos 10 metros por segundo. No instante 3 segundos aqui, então, o resultado dessa brincadeira dá menos 35 metros. No instante 3 segundos, menos 35 metros. Notem que nesse instante de tempo, o móvel tem uma velocidade igual a zero. Isso significa que nesse momento o móvel parou. E se eu quiser continuar analisando esse móvel vai começar a ter um movimento progressivo. E é isso que nós vamos fazer. Então dizemos que no vértice dessa parábola o movimento é invertido. O móvel para e começa a ter um movimento progressivo, e agora nós vamos ver que ele vai ser acelerado a partir desse instante de tempo. Mas do instante de tempo de 0 a 3 segundos, esse movimento foi retrógrado. Retrógrado porque ele perdeu posições a partir do instante inicial. E também foi retardado, porque ele perdeu velocidade. Se ele estava em movimento e no vértice ele inverte o sentido do movimento, significa que ele parou. Então foi freado. Retardado é o termo que nós utilizamos aqui para dizer que o móvel perdeu velocidade. Muito bem. Então, a partir do instante 3 segundos, esse móvel vai começar a ganhar outras posições, que nós vamos ver com essa função. No instante 4 segundos, o móvel está lá na posição menos 30 metros. Menos 30 metros é a posição no instante 4 segundos. Notem que ele coincide as posições que esse móvel vai percorrer a cada instante de tempo. Ele partiu da posição menos 10, foi até a posição menos... Ele partiu da posição 10, foi até a posição menos 35 e começou a voltar e vai chegar lá na posição 10 de novo. Notem que agora o movimento começou a ser progressivo e então a velocidade desse móvel tem que ser positiva, progressivo, positiva. E notem que como a velocidade era zero e ele começou a se movimentar, ele está acelerado. Para o instante de tempo 5 segundos, resolvendo isso, sugiro que vocês resolvam matematicamente isso. Aqui eu estou te dando prontinho, para você não inverter a ordem da multiplicação, potência, soma, para não chegar a um valor errado. Cheguem a esses valores, façam matematicamente isso. Esse móvel, no instante 5 segundos, ele está na posição menos 15 metros. Percebam que aqui, essa distância que ele percorreu foi de 5 metros e depois ele percorreu 15. Então isso significa mesmo que o móvel está acelerado. E no instante 5 segundos o móvel tem velocidade de 20 metros por segundo. No instante de tempo 6 segundos, notem que, novamente, a única coisa que muda nas funções são os tempos. O resto fica tudo igual. Esse móvel volta a estar na posição 10 metros. No instante de tempo 6 segundos, a posição do móvel é 10 metros. E a sua velocidade é de 30 metros por segundo. Aí nós chegamos a algumas conclusões. A partir do instante 3 segundos até o instante 6 segundos, o movimento é progressivo. Progressivo porque a velocidade é positiva e o móvel também ganhou posições. Essa é a característica do movimento progressivo. E como o móvel estava parado lá no vértice da parábola, lá onde ele inverte o movimento e começou a ganhar posições, significa que ele aumentou a sua velocidade. Por isso dizemos acelerado.
Continuando a nossa brincadeira, agora eu vou apresentar para vocês uma outra função horária. Novamente, essa função horária, ela pode me dizer se o movimento é progressivo, ganhando posições, ou perdendo posições, retrógrado, sendo que tanto um quanto o outro pode ser retardado ou acelerado. A função horária da posição apresentada dessa vez é essa aqui, ó. E por que função horária da posição e por que nós dizemos MRUV? Movimento que tem que ser reto uniformemente. A aceleração é sempre a mesma. Na função, notem que a gente não aumentou e nem diminuiu a aceleração do móvel. Então dizemos que é MRUV, uniformemente de aceleração constante, variado. Variado quem? A sua velocidade. Aumenta ou diminui. Então nessa função, conforme o modelo que nós já conhecemos, o nosso famoso sorvetão, SF é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Notem que a nossa posição inicial agora é menos 20 metros. A velocidade inicial do móvel é 30 metros por segundo. Positivo. Isso significa que o movimento é progressivo. Muito bem. A aceleração desse móvel é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Como o sinal é oposto ao da velocidade, dizemos que esse movimento tem um movimento de, esse móvel tem um movimento progressivo e como o sinal é oposto, retardado. Novamente vou construir a tabela para saber em cada instante de tempo onde esse móvel vai estar. Nós temos aqui o gráfico da posição em função do tempo, S versus T, space time, posição, o espaço que ele vai percorrer em metros e o tempo em segundos. Aqui do ladinho nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo, V versus T. Nós temos a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Com base na construção da nossa tabela, nós vamos construir aí o desenho do gráfico da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Vamos lá. Utilizando então no instante de tempo 0 segundos, como eu falei antes, nem precisa usar a função. É só colocar menos 20, porque nós sabemos que a origem do movimento é menos 20 metros. Então esse móvel, no instante 0 segundos, ele vai estar na posição menos 20 metros. É isso que eu escrevi aqui, ó. Apareceu uma bolinha no instante 0, posição menos 20 metros. E a velocidade desse móvel lá em cima, ó, é de 30 metros por segundo. Positiva, em um movimento progressivo, ganhando posições. No instante de tempo 1 segundo, esse móvel vai estar lá na posição 5 metros. Isso significa então que no instante de tempo 1 segundo, aqui no gráfico eu preciso colocar uma bolinha lá na posição 5 metros. O móvel saiu da posição menos 20 e em 1 segundo ele atingiu a posição 5 metros. Mas claro, com a sua velocidade diminuindo em um movimento retardado e progressivo, como o gráfico da posição vem me dizendo. No instante 2 segundos, o móvel vai estar, ó, novamente, repete-se o tempo, tanto t sem ser elevado ao quadrado, como t elevado ao quadrado. O móvel vai estar na posição 20 metros. No instante 2 segundos, o móvel está na posição 20 metros. 20 metros e com velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade está diminuindo, mas ela ainda é positiva. Significa que o móvel está em um movimento progressivo, só que retardado. No instante de tempo 3 segundos, sempre em vermelho o tempo variando e sempre igual na mesma função, ele estará na posição 25 metros. No instante de 3 segundos, 25 metros. E a sua velocidade, novamente, 0. 0 no instante de tempo 3 segundos. 3 segundos a velocidade é 0, significa que o móvel parou aqui na posição 25 metros.
Isso significa que se nós continuarmos analisando esse movimento, dizemos que nesse instante de tempo, 3 segundos, o móvel inverte o sentido do movimento. Ele começa a voltar. Ele foi até uma posição e começa a voltar. Ele foi em um movimento progressivo e retardado e começa a voltar em um movimento acelerado e retrógrado. Vamos ver se nós provamos matematicamente aqui e graficamente também. Utilizando o tempo de 4 segundos, aqui ó, progressivo, então mais uma informação como nós falamos antes, e retardado. Progressivo porque ganha posições e retardado porque perde velocidade. No instante de tempo 4 segundos, o móvel vai estar na posição 20 metros. É isso que nós vamos representar no instante 4 segundos, posição 20 metros. Notem que, do momento que ele inverteu o movimento que estava parado, ele começou a se movimentar, então tem que ser acelerado. E como ele está perdendo posições a partir do instante 3 segundos, agora o móvel começa a ter um movimento retrógrado. E como a velocidade, como ele perde posições, a velocidade tem que ser negativa. De 0 passou a ser menos 10 metros por segundo no instante 4 segundos. Vamos para o instante 5 segundos, o móvel vai estar lá na posição 5 metros, no instante 5 segundos, posição 5 metros. 5 metros é a posição do móvel, 5 metros, no instante 5 segundos. E a velocidade dele, no instante 5 segundos, é de menos 20 metros por segundo. No instante de tempo 5, esse móvel tem velocidade igual a menos 20 metros por segundo. No instante de tempo 6 segundos, o móvel vai estar na posição menos 20 metros. No instante de tempo 6 segundos, posição menos 20 metros. E a sua velocidade é de menos 30 metros por segundo. Notem que de 0 a 3 segundos, o movimento tinha velocidade positiva, mas perdendo módulo na sua velocidade, perdendo intensidade, perdendo rapidez. Dizemos que o móvel está retardado, mas do instante 0 a 3 segundos, a velocidade sempre foi positiva. Significa que o móvel estava em um movimento progressivo e retardado. A partir do instante 3 segundos, o móvel inverte o sentido do movimento, passando a ter uma velocidade negativa. Dizemos então que o movimento é retrógrado, só que dessa vez acelerado. Olha aí, ó, retrógrado porque perde posições e acelerado porque ganha velocidade. Mais um desenho de tudo isso aplicado: posição, velocidade, gráfico da posição em função do tempo. Espero ter entendido muito bem essa brincadeira e a gente continua aí para mais umas análises. Agora nós vamos fazer mais algumas análises. Análises de como é o gráfico da posição em função do tempo. Junto com ele, o gráfico que sempre vai ser o mesmo da velocidade em função do tempo, o desenho dele. Claro que dependendo dos valores ele pode ser mais ou menos inclinado, mas os gráficos que combinam com cada um deles tem que coincidir, tá, gente? Esse trio de gráficos tem que ficar bem representado e tem que entender muito bem eles. Vamos lá então. Vamos lá novamente, então nós temos aqui a posição, o gráfico da posição em função do tempo. Posição em metros e o tempo em segundos. Aqui nós temos o da velocidade em função do tempo e o gráfico da aceleração em função do tempo. Notem que eu já fiz uma previsão de valores para nós construirmos esse gráfico. Muito bem, no instante inicial, no início, quando eu começo a analisar esse movimento, esse móvel está lá na posição menos 20 metros. Então, lá na nossa função horária da posição, já tem que saber que o SO é menos 20. Já a velocidade desse móvel, ele está me informando que é de 30 metros por segundo.
positiva. Significa que o móvel tem um movimento a partir da posição menos 20, um movimento progressivo, onde ele vai começar a ganhar posições. Mas a aceleração está me dizendo lá que é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Sinal contrário ao da velocidade. Então vai ser progressivo e retardado. Vamos ver se isso coincide com a continuação desse movimento e o desenho dos gráficos. No instante 1 segundo, esse móvel está lá na posição 5 metros. Ele ganhou aqui 25 posições. Já a sua velocidade é de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo no instante 1 segundo. E sua aceleração, desta vez, continua sendo menos 10 metros por segundo ao quadrado. MRUV, movimento retilíneo, retinho, sem ter subida e nem descida e nem curva. Movimento reto, uniformemente variado. O uniforme quer dizer que a aceleração é constante, ela não vai aumentar e nem diminuir, pelo menos nessas funções que nós estamos analisando. Como não varia, uniforme, variando o quê? Variando a sua velocidade, tanto acelerado como retardado. No instante 2 segundos, notem que esse móvel está lá na posição 20 metros. Já a sua velocidade passa a ser 10 metros por segundo. Continua sendo positiva, em um movimento progressivo, só que retardado. A aceleração no instante 2 segundos é de 10 metros por segundo ao quadrado, negativa. No instante 3 segundos, notem que a posição do móvel chega ao ápice, ao limite, no vértice da parábola. Ali ele não sobe mais que essa posição se nós continuarmos analisando essa função. Então dizemos que o móvel parou na posição 25 metros. E o gráfico da velocidade em função do tempo tem que me dizer isso. Como que ele vai me falar? Desenhando que a velocidade do móvel no instante 3 segundos é igual a zero. E é isso que o gráfico da posição está me dizendo quando eu atinjo o vértice da parábola. A posição é de 25 metros e o móvel está parado. E a aceleração no vértice também é a mesma, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Em momento algum essa aceleração mudou, porque ela é uniformemente variando a velocidade. A velocidade ela perde de 10 em 10 aqui na velocidade a cada instante de tempo. De 10 em 10 porque a aceleração é menos 10. Por isso que ele vai perdendo de 10 em 10 a partir do instante inicial. No instante 4 segundos, o móvel está na posição 20 metros. 20 metros no instante 4 segundos. E notem que ele começou a perder posições. Perder posições, eu preciso ter uma velocidade negativa. Velocidade negativa é um movimento caracterizado, chamamos de retrógrado. A aceleração também é a mesma, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Já no instante 5 segundos, o móvel está na posição 5 metros. Eu coloco sempre um pontinho nos 5 segundos, coincidindo com a linha dos 5 metros. Nesse instante de tempo, a velocidade é menos 20 metros por segundo e a aceleração menos 10. No instante final, 6 segundos, o móvel tem a posição lá final, no instante 6 segundos, de menos 20 metros. É onde o móvel atinge o maior módulo da velocidade. Módulo quer dizer que o sinal é positivo, mas ele encontra-se em uma velocidade de menos 30 metros por segundo. A velocidade do móvel é de menos 30 metros por segundo. O menos nessas situações só está me dizendo que o movimento é retrógrado. Em módulo, a velocidade do móvel é de 30 metros por segundo. E no instante final, a aceleração, notem que em momento algum a aceleração desse móvel mudou. Ela sempre foi constante.
Por isso que nós chamamos de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, variando uniformemente a velocidade do móvel, tanto acelerado como retardado. Então, com base nesses dados aqui, eu posso escrever a minha função horária da posição, onde o móvel tem 20 metros negativa aqui de posição inicial, a velocidade é mais 30, me dizendo que o movimento inicia a partir da posição inicial em um movimento progressivo, e retardado, porque o sinal é oposto ao da velocidade, de 10 metros por segundo ao quadrado. Utilizando cada instante de tempo, como nós fizemos na tabela da questão anterior, aí, da explicação anterior, nós conseguimos chegar àqueles valores que eu joguei na nossa tabela aí. Então, aqui uma boa experiência de como é o gráfico da posição em função do tempo, o gráfico da velocidade em função do tempo e da aceleração. Nós sempre teremos gráficos combinando assim. Vocês jamais terão um gráfico com concavidade virada para baixo da posição em função do tempo e o da velocidade em função do tempo com inclinação positiva. Jamais. Então, concavidade para baixo, inclinação da reta da velocidade em função do tempo para baixo. Aceleração negativa. Muito bem. Vamos continuar a nossa brincadeira. Para uma nova explicação, novamente, gráfico da posição em função do tempo, velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo. Notem que o desenho desses gráficos aqui mudou um pouco, porque eu fiz projeções de valores diferentes. Muito bem, no instante inicial, posição 10 metros, velocidade inicial menos 30. Olha o que aconteceu aqui. Agora eu começo de uma posição grande e a velocidade inicial me diz que é menos 30. A partir da posição inicial eu começo a perder posições. Então me significa que o movimento é retrógrado. Retrógrado, e olha aqui, ó, e retardado, porque a aceleração sendo positiva igual a 10 e a velocidade sendo negativa igual a 30, me diz que o movimento é retardado e retrógrado. Vamos ver se fecha no próximo dado. Olha ali, ó, no instante 1 segundo, não aparece aqui de 2 em 2, ó, mas o instante de 1 segundo é no meio. O móvel está na posição menos 15 metros. Significa que ele saiu da 10, foi para menos 15. Movimento retrógrado. A velocidade diminuindo, era menos 30, passou a ser menos 10. A aceleração continua sendo 10 metros por segundo ao quadrado, positiva. Vocês vão perceber que a aceleração aqui ela vai ser constante até o final, como foi na explicação anterior. No instante 2 segundos, nós temos lá o móvel na posição menos 30 metros. Menos 30 metros com velocidade de menos 10 metros por segundo, com a aceleração constante. Mais um segundo, no instante 3, o móvel está na posição menos 35 metros, atingiu o vértice da parábola, no limite, ele não consegue descer mais que isso com essa função. Então, se ele atingiu o vértice, significa que o móvel está parado, inverte o sentido do movimento, aceleração constante. No instante 4 segundos, o móvel passa pela posição menos 30 novamente, só que agora ele passou a ser acelerado em um movimento progressivo. Notem que a velocidade desse móvel passa a ser 10 metros por segundo no instante 4 segundos, quando sua aceleração lá, ó, continua constante. Mais um segundo, no instante 5 segundos, a posição do móvel é menos 15 metros. Significa que no instante 5 ele está na posição menos 15, com velocidade agora de 20 metros por segundo no instante 5 segundos. E a aceleração ainda a mesma. No instante final, 6 segundos, o móvel está lá na posição 10 metros, velocidade máxima de 30 metros por segundo, a aceleração constante. Podemos analisar aqui então
que a partir do instante inicial, na posição 10 até o instante 3 segundos, o móvel teve um movimento retrógrado e retardado. Velocidade negativa, retrógrado e retardado. Muito bem. A partir do instante 3 segundos, progressivo e acelerado. Progressivo e acelerado. Aceleração constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, toda vez que eu tiver com cavidade virada para cima, gráfico da velocidade, inclinação positiva. Aceleração positiva também. Com base nisso tudo, posso construir a minha função horária da posição. Posição inicial, 10 metros. Velocidade inicial, menos 30 metros por segundo. E aceleração positiva igual a 10. Muito bem. Agora, depois de ter brincado com todas essas funções aí, gráficos e tudo mais, eu vou apresentar para vocês aí a equação de Torricelli. Evangelista Torricelli, físico e matemático. A equação de Torricelli, ela não é chamada como as outras eram de função horária da posição. Função horária da posição, lembrem-se que sempre tinha tempo junto com as funções. Na equação de Torricelli, nós não temos tempo. Então, quando você não tem tempo, vai de Torricelli. Se a questão inicial não está te dando tempo e você, para encurtar a matemática, não precisar usar muitas equações, você usa a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, variação da posição. A variação de posição aqui significa deslocamento. Muito bem. Significado de cada uma dessas letrinhas aí, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial do móvel ao quadrado, mais 2 vezes. Isso aqui é uma constante, o 2 é sempre 2 aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é na aceleração. Lembrem-se que a aceleração desse móvel ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, parênteses aí nessa aceleração, se ela for negativa ou positiva. Se for positiva, não precisa. Mas se for negativa, toda essa equação aí, essa parte da equação vai ficar negativa. Então, o que acontece aí é que se a aceleração for maior que zero, a concavidade é virada para cima, chamando a atenção novamente. E se a concavidade for virada para baixo, a aceleração é negativa. Muito bem. Então, quando nós não temos tempo, nós vamos de Torricelli. Deslocamento, variação de posição, ou melhor, deslocamento. Delta S, delta quer dizer variação, variação de espaço, o deslocamento que esse móvel sofreu conforme as velocidades foram variando. Então essa função de Evangelista Torricelli, ela nos organizou para calcular a velocidade final do móvel. Mas claro, como qualquer função, nós podemos isolar qualquer uma dessas letras e descobrir qual foi, por exemplo, a aceleração do móvel, tendo os outros dados. Mas ela foi formada para calcular a velocidade final do móvel. Ela foi montadinha isolando a v final. Lembrem-se que o v final ao quadrado, você no final de tudo tem que levar essa potência para o outro lado, invertendo a operação, que é a radiciação. Muito bem. Lembrem-se das ordens de operações, o que faz primeiro, mais, menos, multiplicação, potenciação, radiciação. Tem que lembrar desses fatores aí na hora de resolver qualquer função, qualquer equação matemática, tá, gente? Então, quando você não tiver tempo, vai de Torricelli. Chamei a atenção ao reloginho aí porque você não tem tempo. Se não tem tempo, Torricelli. Futuramente vamos falar novamente dessas equações, vamos aplicar em exercícios propostos. Espero ter ajudado vocês nessas explicações e futuramente então vamos conversar ainda mais na resolução de exercícios propostos. Um grande abraço, continue se cuidando. Até mais.